Mercado global de cogumelos tem potencial de crescimento de 9,7% até 2030. Eu acho que muito mais, né? Eu acho que desde a questão da pandemia a gente teve uma preocupação maior com esse ponto de saudabilidade. Eu acho que a gente já tinha um histórico muito grande no Brasil, já tem um consumo alto de cogumelo no Brasil, mas muito classificado para um tipo de alimento. O que a gente vem conseguindo depois da pandemia as pessoas vêm buscando a questão de uma nutrição mais saudável, novas opções de alimento e estão descobrindo que o cogumelo é algo super prático, super rápido de fazer, muito saudável, cheio de vitaminas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, Brasil que dá certo. Mercado global de cogumelos tem potencial de crescimento de 9,7% até 2030. Eu acho que muito mais, né? Diego Gomes, CEO da 100% Livre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Segundo pesquisa realizada pela consultoria americana, o mercado de cogumelos estima dobrar de valor com faturamento global de 115 bilhões até 2030. Qual que é o panorama atual do mercado de cogumelos hoje? Como o Brasil está nesse cenário? Bom, eu acho que desde a questão da pandemia a gente teve uma preocupação maior com esse ponto de saudabilidade. Eu acho que a gente já tinha um histórico muito grande no Brasil, já tem um consumo alto de cogumelo no Brasil, mas muito classificado para um tipo de alimento. O que a gente vem conseguindo depois da pandemia as pessoas vêm buscando a questão de uma nutrição mais saudável, novas opções de alimento e estão descobrindo que o cogumelo é algo super prático, super rápido de fazer, muito saudável, cheio de vitaminas. Então o que a gente já vê é que tem uma cultura já muito forte, você vê no Japão, na China, na Índia, que é muito forte lá, a gente tem conseguindo trazer para cá e eu acho que a gente vem aprendendo e vem diversificando mais o nosso público. Eu acho que esse é o mais interessante. Conseguir, todas as vezes que a gente consegue apresentar para um público novo, um perfil de pessoas diferentes, a gente tem uma oportunidade melhor aí de mostrar os produtos e começar a popularizar ainda mais esse alimento, né? Diversificar o público, eu acho que essa palavra, popularizar, porque hoje ainda a gente sabe que é um alimento muito usado na culinária gourmet, pelos chefes, mas é um produto muito saudável, inclusive, e já está se tornando também acessível. Basta o brasileiro conhecer, né? Exatamente. Hoje a gente tem na questão do Brasil o que é mais conhecido, que é o mais consumido, é o champignon. Então, inclusive, no Brasil, importando muito champignon, então você tem um volume muito considerável de champignon que já é importado. E a gente tem uma oportunidade gigantesca aqui de suprir isso, não precisa ser importado. A gente tem condições de fazer aqui e esse é um dos casos. A gente tem uma série de outros cogumelos comestíveis que têm um sabor excelente, que podem ser aplicados em diversas receitas do dia a dia. Então, esse é o ponto. Como usar um shimeji, como usar um shiitake, fatiar, que tipo de tempero que usa, os tipos de shimeji branco e preto, o próprio questão do cogumelo portobello. Eu acho que esse é o nosso objetivo, poder levar cada vez mais isso para a mesa do brasileiro. Hoje você vai conhecer sobre esse mercado de cogumelos, muitas informações, mas também é dia de Momento Jurídico com o Dr. Eduardo Berbiger. A gente já volta. Olá, meu nome é Eduardo Berbiger, eu falo para a coluna Momento Jurídico do programa Força do Agro da Revista Oeste. Vocês que nos acompanham toda segunda-feira têm estado comigo nesse meu tour pela Europa. Eu fiquei 30 dias viajando pela Europa e agora estou encerrando a viagem aqui em Londres. Na semana passada já falamos do Reino Unido, da Escócia, Irlanda que não faz parte do Reino Unido, mas falamos da Irlanda do Norte, País de Gales, e agora eu estou na Inglaterra. Eu estive em Manchester, em Liverpool primeiro, depois em Manchester, agora estou em Londres. Realmente cidades belíssimas. Liverpool, um clima leve, um clima jovem, uma influência muito grande dos Beatles. Só os Beatles geram quase 300 milhões de libras por ano em turismo em Liverpool. Realmente uma cidade belíssima, arquitetura muito bonita, várias atrações. Tem também a parte do futebol que é muito forte em Liverpool, com o time, né, com o Liverpool, que é um time tradicional, muito antigo na Inglaterra. Nos últimos anos também tem tido bastante sucesso. A parte das docas, na beira do rio, no porto, também muito interessante. Uma cidade cheia de atrações, uma cidade animada. Fizemos um tour dos Beatles com
um senhor de 70 anos liderando o tour e cantando, animado, cantando as músicas dos Beatles, enfim. Realmente é uma cidade que vale a pena conhecer, uma população animada, acolhedora, uma visita muito interessante. Depois pegamos um trem, são 60 quilômetros, fomos a Manchester, é 1 hora, porque tem as paradas, 1 hora e 15, um passeio muito bonito. Manchester é uma cidade, é a segunda maior cidade da Inglaterra, também muito interessante, uma cidade muito industrializada, muito rica, também com uma arquitetura lindíssima, com uma arquitetura bonita. Tem a região do Piccadilly Gardens, que é uma região linda, tem várias coisas para ver em Manchester. Também, para quem gosta de futebol, uma parte muito interessante é o futebol. Tem dois dos principais times da Inglaterra, o Manchester City e o Manchester United. Os moradores de Manchester são realmente fanáticos por futebol, conhecem muito os brasileiros, adoram os jogadores brasileiros, enfim, são muito acolhedores com o Brasil. Foi muito interessante, uma cidade belíssima, uma cidade incrível, vale a pena conhecer. Depois de Manchester pegamos um trem, 3 horas, e viemos para Londres. Passeio também lindíssimo pelo interior da Inglaterra, um trem de altíssima qualidade, muito bom, vale também a pena o passeio. E estamos em Londres. Londres, não precisamos dizer muito sobre Londres, quase todos conhecem, pelo menos de ouvir falar. Londres, o grande centro financeiro da Europa, uma cidade lindíssima, respira história, muita coisa com relação à família real, além do Palácio de Buckingham, muitas coisas lindíssimas. A família real também gera bilhões de turismo na Inglaterra anualmente, e Londres é uma cidade histórica, uma cidade maravilhosa, tem muitas coisas interessantes. Tem o Palácio de Buckingham, tem a Abadia de Westminster, Big Ben, tem a London Eye, que é aquela roda gigante famosa. Tem muita coisa em Londres, muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa, uma cidade encantadora, uma cidade onde os brasileiros também são muito bem recebidos. Tem muitos brasileiros em Londres, vale a pena. Londres é uma cidade que precisa de um tempo para conhecer, porque são muitas coisas belas, muitos passeios, e realmente recomendo. Londres é uma cidade maravilhosa. Falando um pouco sobre o Reino Unido. O Reino Unido é a 6ª maior economia do mundo, a 2ª da Europa, atrás da Alemanha, e à frente da França, um pouco à frente da França, que é a 7ª economia do mundo. O Reino Unido tem um PIB de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares, realmente um PIB importante. O Brasil é a 8ª economia do mundo, com um pouco mais de 2 trilhões de dólares de PIB, e lembrando que o Brasil tem 216 milhões de habitantes, o Reino Unido tem 68. Então, vocês podem ver que o nível de vida da população é muito melhor. Nós temos um PIB aqui maior, quase 40% maior que o brasileiro, e 45% maior que o brasileiro, e uma população que é menos de um terço, mas um pouco menos de um terço da população brasileira. Então, realmente, a distribuição de renda, o nível de vida é muito melhor. O dinheiro aqui vale muito, as pessoas têm muito acesso a uma alimentação de qualidade, a um bom transporte público, a uma boa saúde. O que é muito caro aqui é a moradia, o aluguel de moradias e compra, principalmente em Londres, mas também Liverpool, Manchester e outras regiões, mas Londres principalmente, é uma cidade muito cara para a moradia. Então nós vemos as pessoas com uma renda menor morando mais no subúrbio, em regiões mais afastadas, ou até em cidades menores próximas a Londres. A grande questão aqui para o morador de renda menor é a questão do custo da moradia. Mas, como nós já falamos, o IVA aqui é em torno de 21%, a alíquota média, 20% a 21%, bem mais baixa que a do Brasil, que vai ser 28,5%, pelo que nós vimos, né? E ainda assim a população considera alta, mas não é nem só o que pagam, mas o que eles têm em troca. Serviços muito bons, muito melhores do que o nosso, com uma alíquota muito menor. Então é uma justiça tributária, uma justiça para a população muito maior, a distribuição muito melhor do que no Brasil. O agronegócio aqui, como nós já falamos, é muito baseado em cereais, né? Aveia, trigo, alguma coisa de milho, cevada, muito em carne, principalmente carne de ovinos, carne de ovelha, de carneiro, também carne de gado, tem e suína, uma produção importante, mas principalmente carne de ovinos, e os cereais e algumas frutas também produzidas em larga escala. Mas,
Como eu já disse, não dá para comparar com o Brasil pelo nosso território, pelo nosso clima aqui. Os territórios são pequenos, os climas extremos, né? Nós temos países aqui que ficam 6 meses no inverno e o auge do inverno é muito rigoroso, com temperaturas negativas, com neve. Então, a produtividade agrícola não se compara com a do Brasil. Mais uma vez, ressaltando o nosso privilégio. Mas, enfim, ótimo país, recomendo. Desejo uma ótima semana a todos. Até a próxima segunda. Deus abençoe. Ô, Diego, e quais as espécies mais produzidas e comercializadas no Brasil? No Brasil, o Paris, esse é o carro-chefe, que é o champignon, que a gente conhece como champignon. Depois a gente tem a questão do shimeji preto e o shimeji branco. O branco, às vezes, é pouco conhecido, mas muita gente acaba comendo o shimeji branco já com shoyu, mas acaba não sabendo, e o shiitake. Então, esses são os 4 comestíveis com maior volume, junto com um quinto que vem ganhando muito espaço na questão do portobello, que é muito parecido com o Paris esteticamente, porém ele é mais amarronzado e o Paris mais branquinho. Hoje, a produção ela é mais voltada para o mercado interno, inclusive a gente importa muito, né, que a gente não tem produção suficiente para atender a demanda. Exato, e muito por uma questão já, uma série de possibilidades que foram criadas. Hoje a gente tem a possibilidade de vender um cogumelo em conserva, que vai ter uma durabilidade maior. A gente tem a questão do cogumelo seco, que é pouco explorado ainda aqui no Brasil, que é algo super nutritivo e mantém as características por muito mais tempo. Então, o que a gente vê, e esse foi o nosso objetivo de entrar com esse conhecimento, entrar com esse modelo replicável, onde a gente consegue ter um controle perfeito do ambiente, não depender tanto do ambiente externo, para que a gente possa escalar e dar um custo melhor também. Nosso objetivo é sempre buscar uma maior produtividade para atingir um maior número de pessoas e baixar o preço, se for o caso. Então, acho que esse é o nosso objetivo e esse é o nosso desafio gigante aqui quando a gente fala de Brasil. E quais os estados que se destacam aí na produção? São Paulo no Paraná, o cogumelo Paris é muito produzido no Paraná, muito pela questão da temperatura, que é uma necessidade, essa temperatura mais baixa para produzir o cogumelo Paris. Então, está muito concentrado aqui ainda. Óbvio que a gente tem produção em Brasília, então tem um foco de produção lá. Mas, assim, quando eu vejo a oportunidade que a gente tem de trabalhar no Nordeste, que não é explorado, no Sul, ou até mesmo aqui no Sudeste. Então, assim, hoje, basicamente, é muito concentrado tanto a produção e consumo no Sudeste. A verdade é essa. Então, a gente tem aí o Brasil todo para a gente conseguir explorar. E aqueles cogumelos que são produzidos, são colhidos lá pelos indígenas, geralmente os Yanomamis, até essa questão veio à tona há 1 ano, 2, e quem ganha é um cogumelo muito caro, a maior parte é exportada para grandes chefes, para cozinhas, para cozinha gourmet, para cozinha internacional, e quem ganha aí, na verdade, são as ONGs que são atravessadoras. Que tipo de cogumelo que é esse? Tem uma série de cogumelos que são cogumelos onde se tem um conhecimento, existe uma história dentro desses cogumelos, então você tem um histórico dele, mas um histórico pouco científico. E isso, por não ter esse histórico tão profundo científico, então a gente vive um limbo, de certa forma, aqui no Brasil, que não está regularizado para usar, mas também não está proibido. Então, esse é um desafio. Então, são cogumelos onde tem características diferentes, inclusive tem outros tipos de cogumelo que mexem, inclusive, com o comportamento das pessoas. Hoje existem alguns locais que já vendem isso aqui no Brasil, via site, esse cogumelo já seco. Mas esse acaba sendo um tema que a gente consegue explorar pouco aqui como empresa, porque justamente por esse limbo, né? Então, se por empresa você tem um risco de, como não está 100% legalizado ou documentado, você não pode trabalhar, mas a realidade é essa. Hoje, outros países que já têm uma cultura mais desenvolvida nesse aspecto, nesse tema, conseguem explorar e importar isso por um custo muito mais baixo e trabalhar com esse produto que tem um alto valor agregado. A verdade é essa. Esse é um tema para um outro programa, nós vamos voltar a esse assunto, inclusive nós vamos falar no Bem-Estar, que é o nosso programa de sexta-feira, sobre os benefícios do cogumelo, que são inúmeros, que também já é um outro programa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente.
Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, diga, como que o cogumelo ele é produzido? A gente usa... eles têm uma série de compostos onde a gente consegue trabalhar o cogumelo. Desde uma raspa de casca de milho, casca de soja, casca de uma série de produtos usados no campo. Onde a gente consegue fazer essa mistura, é colocado fungo, é misturado esse fungo lá dentro e aí a gente passa por um processo de inoculação. A partir desse processo a gente consegue começar a colheita. Eles são feitos em ambientes estéreis, então tem uma questão de limpeza, um cuidado de temperatura, um cuidado de armazenagem super sério. Você tem empresas super estruturadas hoje no Brasil que fazem isso. E aí a partir disso a gente leva ele para um processo de cultivo, onde cada cogumelo vai ter uma característica de umidade, temperatura, ciclo produtivo, e a gente acaba vivendo cada um de uma forma. Cada tipo, o cuidado, o preparo é diferenciado, né? Tem uma diferenciação. O que a gente tem de comum é a questão de uma umidade sempre alta, um controle de temperatura, na maior parte dos casos eu posso afirmar que qualquer coisa acima de 25 graus, para quem produz em campo ou em sombra, é muito complicado. Então, independente do modelo, acima de 25 graus vai ter uma dificuldade ou vai mudar a característica do cogumelo, por exemplo, um shimeji. Se você usar um shimeji, se a temperatura ficar muito alta, ao invés dele ficar preto ou cinza, ele vai ficar branco. E aí, se você usar uma temperatura muito baixa, e ao invés dele ficar branco, ele pode ter questão de ficar um pouco mais escuro. Então, tem uma série de condições que a gente depende, condições climáticas que a gente acaba dependendo. O ciclo é rápido, né? Fala novamente aqui qual que é o ciclo e quanta safra uma mesma produção aí, um mesmo preparo de terra aí pode render. Alguns podem gerar até 3 ciclos. Só que é muito uma questão de estratégia de cada produtor. Por quê? O terceiro ciclo acaba sendo muito menor. Então, vamos falar assim, que você vai ter um bloco produzindo, uma área produzindo, que demorou 30, 45 dias para ficar pronta para produzir, e ele pode produzir até 90 dias, mas seriam 3 ciclos. Mas hoje a gente acaba fazendo no máximo 2 ciclos, muito pela questão de produtividade, taxa de produção, porque acaba ocupando um espaço e aí você já tem uma produção muito mais baixa. Então a gente prefere girar um pouquinho mais rápido isso. E o espaço para produzir o cogumelo? Não requer muito espaço, inclusive eu estou fazendo é vertical, né? Essa é mais uma inovação que a gente usou a experiência que nós temos nas folhagens. Então, a gente começou a produzir em prateleiras com alfaces, temperos, e aí a gente usou essa mesma tecnologia, essa mesma forma de produção para a gente colocar os cogumelos. A maior parte de produção hoje, se você for ver no campo, ela tem até 3 metros. Hoje, nessa estrutura nova, a gente está produzindo em 18 metros os cogumelos. Então, tem um desafio de produção, de manejo, mas a gente tem uma possibilidade de produzir muito mais por metro quadrado. Então, isso facilita muito para o controle de temperatura, controle de umidade, manejo. Então, o cogumelo, assim, de domingo a domingo. Não tem, se você, não vou colher hoje, não dá. Você tem que colher hoje, porque senão no dia seguinte ele já vai estar de uma forma que o cliente não vai gostar. Ele não vai estar visualmente tão apresentável, ele já pode estar com um chapéu um pouco mais virado, aí o cliente não gosta, ou passou do tamanho, o tamanho da cabeça já não é o ideal.
Então, assim, o cogumelo tem seus desafios, acho que como toda cultura, e é uma cultura de domingo a domingo, a gente tem ali um processo de colheita. A natureza não espera, né? E pelo que você colocou aqui, um dos principais cuidados é com a temperatura, a umidade. O cogumelo, ele necessita de algum tipo de fertilizante, algum tipo de defensivo? Nós não usamos nada. Nada. Então, assim, a gente inclusive conseguiu tirar a certificação orgânica agora. Foi um outro processo que foi exigido por um dos nossos clientes. Então, a gente fez essa certificação orgânica. Eu acho que, assim, obviamente, tem uma série de produtores, cada um tem a sua forma de produzir. Mas hoje, o nosso modelo de produção, a gente não usa nenhum tipo de defensivo. O nosso modelo produtivo vem muito a calhar com a outra forma que a gente produzia as folhagens, que é ter um ambiente perfeito, ter uma temperatura perfeita, uma umidade perfeita e dar o melhor para aquele bloco, para aquele substrato. Então, assim, no nosso modelo produtivo, nenhum tipo de defensivo, nada. A gente não precisa. A tua experiência no agro é bem interessante, porque você iniciou em 2018. Com a Fazenda Vertical de Folhas, né? Folhas... Uma parceria junto com a Embrapa, correto. Com a Embrapa, alface crespa, né? E a partir dali você começou a investir em cogumelos. Quanto tempo que você está com cogumelos? 3 anos. 3 anos com cogumelos e agora você está até focando mais nos cogumelos, porque é um mercado muito grande, com um potencial muito grande, né? Exato. Então, a gente começou essa experiência com as folhagens, a gente começou a entender mais do varejo, do mercado de food service e começou a entender o que mais a gente poderia contribuir, que faltava produto em gôndola com o nosso modelo produtivo. E o cogumelo veio super a calhar. Então, a gente começou a conversar com os clientes, viu que tinha essa aderência e aí a gente começou a mudar a produção, focando muito mais em cogumelo, porque a demanda ia tendo uma resposta muito mais rápida. Hoje a gente conseguiu ter uma abrangência maior, porque como a gente produz todos os cogumelos, em todos os tipos que nós comercializamos, então shimeji branco, shimeji preto, shiitake, Paris e portobello, então a gente conseguiu dar uma cobertura maior para os nossos clientes e hoje é uma tendência que a gente vem acreditando muito mais, vem focando muito mais. Nós mantemos a produção de folhagens e temperos, continua funcionando. A gente tem a questão também agora iniciando em escala a produção dos morangos, mas o cogumelo tem tido uma resposta muito interessante. E uma coisa que eu acho legal contar, Joyce, até pela nossa experiência do varejo, a gente começou a levar para redes de atacado, para que os clientes pudessem experimentar em loco. E muitos não conheciam os cogumelos. E a gente montou uma mesa com uma panela e começou a cozinhar ali na hora para os clientes e eles experimentarem. E foi impressionante a receptividade. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Assim, a gente levar para mais pessoas e mostrar de uma forma mais simples esses cogumelos. Então... Isso que eu queria te perguntar, os 5... É o mesmo tipo de manejo na cozinha, por exemplo, geralmente é refogado? Tem alguns que são um pouco mais simples. Assim, eu gosto de dizer que assim, o shimeji, por exemplo, o branco ou o preto, você pode temperar a gosto com... eu gosto mais de manteiga. Então, você coloca na panela, em 3, 4 minutos, você consegue fazer ali na manteiga de um jeito muito simples, ou até mesmo com shoyu. O champignon, você tem uma série de aplicações onde a gente pode substituir compor alguns elementos num dia de carne e substituir pelo cogumelo. Então, eles têm uma característica, no fim das contas, que assim, é muito fácil preparar, é muito rápido preparar, muito nutritivo, tem uma série de vitaminas, muito saudável. Então, isso é o que a gente está tentando passar para o nosso consumidor. Tem que popularizar realmente, porque até conversando antes desse programa aqui com uma pessoa aqui da Oeste, falar, o cogumelo que eu conheci era só aquela casinha do sapo. Exato. Esse é o ponto. A gente, às vezes, assim, óbvio, o cogumelo, às vezes você vê num jardim, num toco de madeira, mas aqueles lá você nem sugere para se comer porque você não conhece. Então, assim, o que a gente precisa é disso. Ou, por exemplo, as crianças veem o cogumelo do desenho, né, que tem aqueles. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente mostrar, contar um pouco mais, falar um pouco mais. Essa oportunidade que vocês nos dão de poder mostrar a produção, desmistificar alguns mitos aí, sabe? Assim, é muito nutritivo, é muito simples de fazer e vai fazer super bem na sua casa. Eu acho que esse que é o ponto. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Nós estamos falando aqui das formas de consumir, né, o cogumelo, ou além da casinha do sapo, que muita gente só conhecia dessa forma, no supermercado tem aquele em conserva, ou às vezes a pessoa só compra um cogumelo porque ela vai fazer uma receita específica e a receita pede. Exato. Só que, no entanto, é um produto aí do agro, é um potencial a ser explorado, tanto pelo produtor, ou quem não é produtor, que queira investir no agro, né? Porque, como nós já colocamos, o ciclo é muito rápido, existe lá o desafio ainda do manejo, mas acho que o mais importante ainda é popularizar o brasileiro, conhecer que é uma proteína super saudável. Exato, e que ela compõe o que nós precisamos no nosso dia a dia de alimento. Você consegue sim colocar ele misturado com arroz, com feijão. Óbvio que cada um tem um gosto, então em massa, o shiitake fatiado é muito usado em massas. Eu acho que esse que é a busca também de trazer chefes de cozinha que possam colaborar com isso, né? Porque eles têm uma grande referência. Hoje a gente vê cada vez mais programas de cozinha. Eu acho que isso é uma oportunidade interessante para a gente conseguir levar, né? E também, aumentando esse consumo, a gente vai conseguir trazer novas indústrias. Então, por exemplo, a gente vê na Ásia uma indústria muito consolidada já de chips. Então, ao invés de ser um chip que não é tão nutritivo, às vezes tem até compostos não tão saudáveis, você tem a possibilidade de fazer um chip de cogumelo. Já existe tecnologia para isso, isso já existe muito forte na Ásia e você pode fazer isso aqui. Então, acho que esse é o grande ponto. Como que a gente usa essa criatividade brasileira para divulgar mais e colocar em mais pontos do nosso dia a dia o uso e o consumo do cogumelo. Você falou do feijão, achei interessante. Então, eu consumo, por exemplo, na minha casa, a gente gosta, meus filhos amam e eles comem. Aprenderam em restaurante japonês, indo em restaurante japonês, e eles comem arroz, feijão e comem com cogumelo junto. Cada um tem o gosto. Então, por exemplo, o portobello, ele tem uma característica hoje que muita gente diz que virou, para o churrasco, o cogumelo portobello é super interessante. Ele é um pouco mais rígido, ele consegue comportar um pouco mais a temperatura, ele não fica desmanchando tanto, e tem gente que ama, meus filhos adoram. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Ele é tão versátil que ele vai caber se for fatiado ou não, se for numa entrada, então é super gostoso numa entrada, num prato principal ele vai super bem, e ele vai bem com massa, com crustáceos também, essa mistura. Então, acho que é muito interessante essa versatilidade do cogumelo. A gente vai ter que fazer um programa aqui só das receitas. Vamos cozinhar. E você, inclusive, agora fechou parceria com uma rede aí de supermercados para uma produção específica para eles. Exatamente. Então, a gente... as redes de supermercados estão entendendo essa aderência,
estão gostando dessa proatividade da gente ir mais próximo do consumidor, até mesmo isso aqui de levar, ter essa oportunidade de mostrar para o consumidor como ele consome. Então, o que a gente faz? A gente vai nas redes de varejo, a gente começou a fazer essa degustação para eles e as redes de varejo agora a gente está começando a produzir exclusivamente para eles. Então, onde você vai chegar lá no mercado, vai ter o branco, o preto, o Paris, o Porto Belo, o shiitake da marca do varejista. Nós vamos voltar a esse assunto porque é muita informação, nem falamos aqui sobre pesquisa, estudos, que com certeza tem, mas tem muito para avançar aí, né? E se você quiser saber mais, até sugerir alguma coisa relacionada a esse tema, manda pra gente, o WhatsApp está aqui. Diego, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, conte com a gente e eu agradeço muito a Revista Oeste por a gente poder mostrar essas iniciativas. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e você já sabe, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.